Eles fizeram uma visita ao meu escritório por suspeitas, mas a descoberta inusitada mudou tudo. O ambiente já estava tenso, como um fio esticado prestes a se partir, quando a diretoria decidiu fazer uma inspeção surpresa na nossa equipe. Juliana Ribeiro, uma funcionária dedicada da renomada Companhia de Seguros Protetora, sentiu seu coração acelerar. O clima no escritório sempre fora carregado, mas agora pairava uma ansiedade palpável no ar. As vozes sussurrantes tornaram-se murmúrios imersos em intriga e curiosidade. O que estariam procurando? Os dias anteriores foram um verdadeiro pesadelo para Juliana. Renata Albuquerque, sua colega de trabalho, sempre teve uma habilidade natural para competir de maneira desleal. Juliana, conhecida por sua ética e compaixão, sempre ofereceu ajuda a todo mundo, mas para Renata isso parecia uma fraqueza. Com um sorriso que poderia ser tão afiado quanto uma faca, Renata começou a coletar pequenos erros, apenas erros, mas suficientes para A cada dia, ela escrevia sobre os momentos bons, as interações calorosas com os colegas e até mesmo os sorrisos dos clientes. Cada página virava um refúgio em meio à tempestade. O diário cresceu, e com ele, a sua esperança. Enquanto isso, Renata seguia a todo vapor, tramando nas sombras, acumulando os erros de Juliana. E então veio o dia fatídico. A equipe de auditoria chegou, e a tensão se transformou em um nó na garganta de Juliana. Quando começaram a analisar os registros, encontraram seu diário escondido em uma gaveta. Juliana estava prestes a entrar em pânico, mas a curiosidade deles atraiu toda a atenção. O que era aquele caderno? O que continha? Ao folhear as páginas, os auditores se depararam com relatos de gratidão, mas notaram uma omissão notável. Renata nunca era mencionada. A incredulidade estava estampada nos rostos dos diretores enquanto analisavam o contraste entre as mensagens positivas de Juliana e as intrigas que ecoavam no escritório. Essa descoberta foi o que começou como uma inspeção de rotina, revelava a verdadeira face da competitividade tóxica. Renata, percebendo que sua máscara estava prestes a cair, começou a agir de forma desesperada. Juliana, por outro lado, viu isso como uma oportunidade. Ouvindo murmúrios entre colegas, ela decidiu compartilhar sua experiência através de um e-mail para a equipe. Explicou o propósito de seu diário, a importância da gratidão em um ambiente tão negativo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Mas como Juliana conseguiria se manter firme diante das artimanhas de Renata e ainda assim manter a chama de gratidão viva no ambiente tão hostil? O futuro parecia nebuloso e a batalha estava apenas começando. Juliana estava nervosa. Seu coração batia descompassado enquanto olhava para a tela. O e-mail já estava quase pronto, mas a mão tremia levemente ao apertar as teclas. O que ela estava prestes a fazer
Era arriscado. Revelar sua experiência sobre o diário de gratidão poderia expor Renata, mas também a protegeria. A pressão aumentava a cada segundo, mas neste momento ela sabia que não havia volta. Enquanto isso, no centro do escritório, algo estava prestes a mudar ainda mais radicalmente. Renata, percebendo que seu plano estava desmoronando, decidiu agir. Com uma fúria disfarçada de calma, que ela foi até o escritório do diretor. A sala estava silenciosa, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Os olhos de Renata brilhavam com uma mistura de determinação. Precisamos conversar sobre Juliana, começou Renata com um tom que parecia doce, mas havia veneno por trás da suavidade. Ela jogou algumas informações na mesa, insinuando fofocas e comportamentos que tornavam Juliana a culpada por tudo que havia se desenrolado. As palavras saíam como flechas, certeiras e cortantes, atingindo diretamente o orgulho e a autoridade do diretor. Juliana nunca imaginou que Renata poderia ser tão ardilosa. De volta ao seu lugar, ela finalmente clicou em enviar e sentiu um frio na barriga. Mas antes que pudesse relaxar, um grito irrompeu do corredor. Um estrondo, seguido de passos rápidos. O clima tenso ficou ainda mais pesado. Todos os olhos se voltaram para a porta, enquanto um dos auditores apareceu, o rosto pálido e os olhos arregalados. É o Jorge! Ele desmaiou na sala de reuniões! O pânico tomou conta rapidamente. Juliana se levantou. Seu instinto de ajudar se impôs sobre sua inquietação. O que estava acontecendo? A adrenalina começou a bombear. Ela seguiu o grupo de colegas em direção à sala, o coração disparando novamente. Ao chegar, a visão era alarmante. Jorge, um dos gerentes mais respeitados, estava caído no chão, cercado por alguns colegas que tentavam reanimá-lo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som das respirações apressadas e os sussurros nervosos. "Chama uma ambulância!" gritou alguém, enquanto outros verificavam se ele ainda respirava. Juliana se agachou ao lado de Jorge, seu olhar fixo. Quando os olhos dele finalmente abriram, mostraram um misto de confusão e dor. O que aconteceu com ele? O medo tomava conta e um pensamento aterrador se instalou. E se isso tivesse algo a ver com toda a tensão que pairava no ambiente? Uma briga interna, uma rivalidade insustentável. O que ninguém sabia era que Renata estava em pé, encostada na porta, observando tudo com um sorriso sutil. Ela sabia que o caos poderia ser uma ferramenta poderosa. A atmosfera densa do escritório parecia se desmoronar, levando Juliana consigo para um abismo de incertezas, perguntas sem respostas. E quando Jorge finalmente conseguiu se levantar, não era a única coisa que todos na sala se perguntavam. "Juliana, eu vi algo que não deveria." Sua voz estava cheia de nervosismo e por um segundo o tempo parou. O olhar de Jorge encontrou o dela e naquele instante uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma que poderia romper de vez a imagem que Juliana tinha sobre sua colega. O que Jorge poderia ter visto? Seu coração pulou de pavor. A redenção poderia estar mais próxima ou mais distante do que ela imaginava. Uma sombra se instalou entre os dois, e a tensão fez com que todos ficassem em alerta. O que mais estava por trás daquela rivalidade? E o que Jorge sabia? O que ele havia visto? "Juliana, eu vi algo que não deveria." As palavras dele eram apenas um sussurro, mas todos na sala pareceram parar.
Um silêncio pesado permeava o ar, e a tensão era quase palpável. Os colegas se aproximaram, os rostos misturando preocupação e curiosidade. Juliana segurou a mão de Jorge. O que você viu? Fala logo! Sua voz estava quase implorando, mas Jorge parecia preso em seus pensamentos. Cuidadosamente, ele olhou em volta, como se temesse que cada palavra pudesse ser ouvida por uma orelha errada. Não aqui, não agora. Então ele se virou, colocando a mão na cabeça, tremendo como se estivesse relembrando algo insuportável. Vamos para um lugar mais reservado, Juliana sugeriu, tentando puxá-lo para longe do alvoroço. Mas Renata, ainda encostada na porta, esboçou um sorriso que começou a incomodar. O que planejava fazer? Uma dúvida ameaçadora começou a se instalar na mente de Juliana. Por que Renata ainda estava lá, observando a cena como uma águia à espreita? Antes que pudessem se mover, Renata se adiantou, sua voz tranquila, como um rio calmo. Você não quer dizer isso aqui, Jorge. Tem certeza de que está pronto para enfrentar as consequências? O tom dela tinha uma essência de manipulação sutil, como um veneno que se dissemina lentamente. Jorge hesitou, mas pareceu se lembrar da urgência, da necessidade de dizer a verdade. Foi então que um flash de dor cruzou seu rosto, e ele olhou de volta para Juliana com desespero total. É sobre a Renata, Jorge começou, mas foi interrompido quando Renata deu um passo à frente. Parece que você está se deixando levar pela confusão, Jorge. Sua voz era suave, mas havia um gélido toque de ameaça. Afinal, quem vai acreditar em você quando desmaiou? E eu? Eu sou testemunha. Sabe que meu histórico é impecável para se desestabilizar. O que você viu pode ser um delírio, não acha? Vamos lá! O murmúrio dos colegas ao redor cresceu, olhares se cruzaram e a dúvida se espalhou. O que isso significa, Jorge? Você tem que falar. Insistiu Juliana, seu coração pesado, uma angústia a brotar dentro dela. Jorge começou a se esvair, buscando palavras, e de repente algo dentro dele foi como um estalo. Eu vi você fazendo alguma coisa, uma troca, algo que não fazia sentido. Ele balançou a cabeça, tentando clarear a mente, mas havia outro nome. Não era apenas a Juliana. Era sobre o dossiê da empresa e o que estava acontecendo com os registros. O silêncio estava ensurdecedor. Renata ficou pálida, a confiança desaparecendo de seu rosto. Você não sabe do que está falando. Mas as palavras dela ecoaram vazias. O que ela tinha feito? Estava tão focada em derrubar Juliana que havia deixado vestígios mortais de sua própria teia de mentiras. Juliana não podia acreditar no que estava ouvindo. Um nó se formou em seu estômago. O que Jorge estava dizendo? Isso poderia significar que havia algo muito mais sombrio acontecendo na protetora. Uma rede de corrupção? Momentos de terror e incerteza passaram pela sua mente. Então, Jorge baixou a voz, quase como um segredo. Eu te vi trocando documentos, Renata. Conversas em sussurros com pessoas que não pertencem à empresa. Havia algo muito errado ali. O choque deslizou pelo ambiente. Renata se tornou um fantasma diante deles. O olhar de Juliana se fixou em Renata. A admiradora que se revelara uma rival traiçoeira. O tempo parecia se arrastar. Os colegas começaram a sussurrar, o pânico se espalhando. O que havia atrás daquela troca? A desconfiança evoluíra para uma realidade inesperada. E as paredes do escritório pareciam agora opressivas,
como se estivessem se fechando. Jorge, você sabe o que isso significa? Juliana ofegou, tentando entender a nova dinâmica. Os sussurros aumentaram e todos pareciam prestes a explodir em informações. Mas, antes que alguém pudesse falar mais, uma sirene ecoou à distância, interrompendo a tensão. As luzes começaram a piscar e um alarme soou, levando o grupo a uma nova onda de pânico. O que estava acontecendo? A protetora, em sua essência, estava desmoronando. E que poderia ocorrer em seguida? Juliana manteve o foco em Renata, a raiva e confusão se misturando dentro dela. Era hora de se posicionar. Mas antes que pudesse articular uma nova estratégia, um grito cortou o ar. Fogo! Um incêndio na sala de arquivos. O caos estava apenas começando. Os gritos de fogo ecoaram pelo escritório como se um raio tivesse atingido todos ao mesmo tempo. O pânico instalou-se. O suor escorria pelas têmporas de Juliana e a voz de Jorge se tornou um eco distante, enquanto a realidade ao seu redor começava a desmoronar. O que havia começado como um confronto intrincado entre rivalidade e segredos, agora se transformava em um caos labiríntico, com as chamas ameaçando consumir tudo. Renata deu um passo atrás, deixando seu ar de confiança se esvair. Seus olhos se arregalaram e Juliana percebeu que havia algo mais por trás daquela fachada. Uma fraqueza súbita que ela nunca havia notado antes. O calor já começava a emanar do fundo do corredor e o cheiro de fumaça se infiltrava nas narinas de todos. Uma multidão de colegas se aglomerou, tentando decidir se deviam correr ou esperar por orientação. Uma mistura de vozes sobressalentes e aflitas que preenchiam o ar. Vá! Gritou Juliana, puxando Jorge pela mão. Para a saída! Mas ele estava imóvel, o olhar perdido na direção de Renata, que parecia estar à beira de um colapso. É a culpa dela! Ele gritou. O incêndio começou na sala dela. O coração de Juliana disparou. Como assim? Perguntou, sua voz um misto de incredulidade e terror. Jorge estava desesperado, a dor em seu olhar, revelando mais do que uma simples crise de nervos. Eu vi ela saindo do arquivo. A porta estava trancada, Juliana. Ela estava ali e não era por acaso. Fui eu quem a segui. Só que não consegui chegar a tempo. Renata balançou a cabeça, desesperadamente. As palavras dele eram como um golpe. O veneno em suas ações, começando a se revelar. Você está louco! Isso é uma loucura! Disse ela, mas sua voz tremia. E o sorriso que antes dominava seu rosto, agora estava despedaçado. No meio de tudo isso, você achou que poderia esconder? Juliana se aproximou, em meio ao tumulto. As chamas pareciam dançar mais perto, e o pânico se tornou um rugido. Se você fez isso, todos nós vamos para o inferno. Elas foram as palavras que Juliana nunca imaginou que diria. Mas nesse momento, tudo estava em xeque. Os colegas começaram a se dispersar e a urgência da situação destacava a luta interior que agora pairava em suas almas. Seria aquele o momento em que Renata revelaria seu lado obscuro? O que ela tinha a perder? A fumaça se espiralava, ameaçando sufocar, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais denso, não apenas pelo calor, mas por uma verdade que estava prestes a se desvelar. E então, em meio ao barulho e à desordem, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Um homem entrou. Ele era alto, bem vestido, mas o olhar nos seus olhos era de alguém que já havia enfrentado muitas tempestades. Penteado impecável, parecia estar ali com um propósito. Para a incredulidade e espanto de todos, ele se dirigiu a Renata diretamente. Eu sabia que chegaria ao seu limite,
disse ele, em um tom quase familiar. Renata ficou paralisada e as chamas atrás dela começaram a estalar, como se a tensão entre eles estivesse ligada ao próprio fogo. Irmão, perguntou Renata, sua voz falhando, completamente exposta. As palavras repercutiam no silêncio que havia se formado enquanto todos observavam o desenrolar daquela cena. Oh, sobre o que realmente aconteceu, continuou o homem. Aquelas palavras como se fossem uma bala disparada em meio à confusão. Juliana sentiu um frio na barriga. Que segredos haviam ali? Olhares curiosos começaram a se voltar para eles, e a sala rapidamente se tornava um palco do qual qualquer um poderia ser a vítima. O homem então virou-se para Juliana e os demais. Vocês não sabem a verdade. O que está por trás do incêndio não é o que parece. Suas palavras pairavam, um mistério emaranhado na fumaça. Um aviso? Uma declaração? Juliana engoliu seco. O que poderia vir a seguir? Era impossível ignorar que o incêndio era só a ponta do iceberg. Aquela noite, na protetora, estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia imaginar. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ali, em meio ao caos, novos laços tortuosos começaram a se formar. O homem alto, de terno bem cortado, parecia ter entrado de um filme. A sala inteira ficou em silêncio, e tudo o que se escutava era o estalar das chamas atrás de Renata. O olhar dele era intenso, como um guarda que veio para salvar o dia. Eu sabia que chegaria ao seu limite, repetiu, olhando diretamente para ela. Era como se as chamas fossem a cena de um crime e todos ali eram testemunhas. Renata não sabia o que fazer. O rosto dela se contorcia em desespero enquanto tentava esconder a angústia. Você não é ninguém para me acusar, disse ela, a voz tremendo, mas o homem não parecia se importar. Ele continuou. Você precisava ter consciência de que isso não ia terminar bem. Juliana tinha perdido o fôlego. O que estava acontecendo? Por que aquele homem estava tão seguro em se dirigir a Renata? Jorge, ainda atordoado, olhava entre os dois, cheio de confusão e medo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, com os olhos arregalados. O que ela fez? O homem tomou uma respiração profunda e então olhou para Juliana, sua expressão mudando ligeiramente. Juliana, você precisa saber que a protetora não é o que parece. Algo muito maior está em jogo aqui. O que ele disse explodiu como fogos de artifício em meio ao caos. Antes que alguém pudesse processar as palavras dele, Renata disparou. Cale a boca! Você não sabe do que está falando. Mas era tarde demais. A tensão havia chegado ao limite. O que não sabíamos era que a história de vida de Renata estava profundamente entrelaçada com os segredos que aquele homem trazia. Jorge olhou ao redor como se estivesse tentando conectar as peças. Você tem que contar, Renata, o que você fez, gritou, a voz cheia de desespero. Mas Renata estava em um duelo interno. Ela olhava para o chão, suas mãos tremendo. E então um grito cortou o ar. Por favor, ajudem! Era uma voz fraca vinda de trás da porta, que estava entreaberta. Uma fumaça espessa envolveu tudo. Sem pensar, Juliana e Jorge correram em direção ao som, a adrenalina pulsando. O que mais poderia acontecer ali? Eles empurraram a porta e encontraram mais uma pessoa caindo. Um colega de trabalho que estava desacordado. O pânico crescia. Enquanto tentavam puxar o homem para fora, as palavras do estranho começaram a reverberar na mente de Juliana. O que ele quis dizer com "não é o que parece"?
sobre o que mais ele sabia. Mas então a reviravolta aconteceu. No meio do tumulto, Renata avançou em direção ao homem, sua saneza perdida. "Você não deveria estar aqui!" ela gritou. E naquele instante, todos os olhares ao redor se voltaram para ela. A sala estava em silêncio novamente. Uma fraqueza se espalhou pelo rosto de Renata, e em um movimento brusco, o homem puxou algo de dentro do terno. Era um documento, com o logotipo da protetora. Todos tatearam um passo para trás, como se a verdade estivesse prestes a ser exposta. "Você sabe o que isso significa, não sabe, Renata?" ele disse, e seu tom era gélido. "Eu fiz o que era necessário." Ela respondeu, a voz quase um sussurro. Mas não havia convencimento nisso. "Você sabia que estava colocando todos em perigo?" O homem se aproximou, trazendo o documento para mais perto. Era uma bomba nas mãos dele, um segredo que poderia arrasar tudo. As chamas começavam a se espalhar ainda mais rápido, o calor aumentando. Juliana não deixou de notar o olhar de Renata, um vislumbre de algo muito mais profundo, muito mais obscuro. O que estava por trás daquela rivalidade? E por que aqueles dois pareciam ter uma conexão tão sinistra? Juliana sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso? O que você fez, Renata?" As palavras saíram de sua boca, e o peso da verdade estava prestes a se revelar. Todo o escritório estava dentro daquela corrida contra o tempo, enquanto a fumaça dançava e gritava ao redor deles. E no centro da confusão, o que Renata revelaria poderia mudar tudo. "É hora de enfrentar as consequências, Renata", disse o homem, e a sala estava cheia de ansiedade. Não havia como voltar atrás. O jogo acabou. E vocês vão descobrir a verdade de uma vez por todas. A tensão subiu e os olhares se tornaram mais aflitos. O que poderiam descobrir? O fogo rugia atrás deles e o futuro parecia estar em uma linha tênue. O que estava prestes a se desdobrar ali poderia desmantelar não apenas a protetora, mas também as conversas que mantinham Juliana e Renata como amigas, ou até mesmo como rivais. E mais importante, o que o homem realmente sabia? O tempo estava se esgotando, e as chamas não eram a única coisa que ameaçava consumir tudo ao redor. O homem alto, de terno bem cortado, olhou para Renata com uma intensidade que parecia cortar o ar. "Renata, você precisa entender que está em uma encruzilhada agora. Tudo isso que está acontecendo pode mudar suas escolhas para sempre." À medida que suas palavras ecoavam, o ambiente pegava fogo não apenas em termos literais. As chamas atrás do grupo dançavam, como se respondessem a cada emoção fervilhante. Juliana, ainda segurando Jorge, mal conseguia respirar. Ela olhou para Renata, cuja expressão misturava medo e frustração. "O que você sabe e não contou? O fogo, a troca de documentos, tudo isso pode custar nossas vidas. O que foi que você fez?" Sua voz era um misto de pavor e determinação. Cada palavra saía como uma punhalada. Renata parecia hesitar. Mas então, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive brilhando como um pequeno objeto do destino. Isso é muito maior do que vocês imaginam. Tem segredos que nem eu mesma consegui controlar." Ela disse, a voz tremendo. E com isso, entregou o pendrive para o homem. "É tudo o que você precisa. Agora, por favor, me ajude." O silêncio se instalou. Todos pareciam absorver o peso daquelas palavras. O homem pegou o pendrive e em um instante sua expressão mudou.
Você realmente não sabia, Renata. O que você fez foi além de qualquer rivalidade. Isso aqui inclui nomes, informações sobre pessoas, até mesmo chantagens. Seus olhos brilharam enquanto ele continuava. E uma delas é você. A declaração caiu como um peso no ar. Juliana franziu a testa, não entendendo. O que você está dizendo? Como assim? A confusão começou-se a misturar-se com um fio de raiva. E se a verdade fosse muito pior do que jamais poderia imaginar? Renata olhou para Juliana, sua máscara de confiança despedaçada. Eu não sabia. Eu apenas queria fazer o meu trabalho. E me proteger, claro. A sinceridade em sua voz parecia melodramática, uma sombra de que ela não tinha controle sobre a situação. E então, um barulho alto irrompeu das paredes. Uma explosão seguida pelo estalo de um painel elétrico queimando, aumentando a já evidente sensação de calamidade. Todos gritaram, e a chama pareceu saltar mais alto, como se estivesse viva. O homem, com a necessidade de agir, puxou Renata para mais perto dele. Você precisa ir agora. Vamos! Mas no calor do momento, Jorge desmaiou em meio à confusão, fazendo com que Juliana o segurasse com força. Jorge! Não! Não, não, não! Seu grito cortou a fumaça, levando os olhares novamente à porta. E em meio ao turbilhão, o homem tomou a frente. Renata, você me deve uma explicação. O que você e Jorge têm a ver com isso? Com uma busca febril no rosto, ele a forçou a encará-lo. Fale, ou será tarde demais. Ali, sob a pressão de todas as revelações, Renata finalmente se despedaçou. Eu só queria proteger a protetora. Mas eu estava envolvida em algo que não posso controlar. Ela olhou para todos, gesticulando. Eu não queria que isso acabasse assim, mas eu fui atraída para um mundo sombrio que não sabia como sair. Juliana ficou atônita. Mas o que você fez, Renata? O que mais você esconde? O choque era palpável na sala, como um nó na garganta que se recusava a ser desfeito. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão muito maior aconteceu, levando uma parte da estrutura do escritório ao chão. A fumaça densa envolveu tudo, engolindo-os em um horror que parecia ter surgido das sombras. E num sopro, um outro homem apareceu na entrada de emergência, com um olhar detido e decidido. Ele não era qualquer um. Era o chefe da segurança da protetora, um rosto que todos reconheciam. Preciso que todos sigam-me já, agora! As palavras cortaram o ar como um comando. Mas enquanto o grupo começava a se mover, uma reviravolta inesperada se deu. O homem de terno olhou diretamente nos olhos de Renata. Um brilho de reconhecimento ali. Você não me disse que era a filha dele. Um murmúrio de choque percorreu a sala, e Juliana congelou, a luz das chamas refletindo em suas expressões. Filha de quem? Gritou alguém na multidão. Mas a resposta ficou presa na garganta de todos. O que isso significava? Quem era o verdadeiro pai de Renata? E o que mais ela estava escondendo que poderia mudar tudo? A verdade parecia desmoronar em torno deles, e o caos estava muito longe de acabar. As chamas rugiam, e o futuro deles se tornava cada vez mais incerto, tudo interligado em um fim que ainda parecia ser apenas o começo. O homem alto, de terno bem cortado, olhou para Renata com uma intensidade que parecia cortar o ar. Renata, você precisa entender que está em uma encruzilhada agora. Tudo isso que está acontecendo pode mudar suas escolhas para sempre. À medida que suas palavras ecoavam, o ambiente pegava fogo, não apenas em termos literais. As chamas atrás do grupo dançavam como se respondessem a
cada emoção fervilhante. Juliana, ainda segurando Jorge, mal conseguia respirar. Ela olhou para Renata, cuja expressão misturava medo e frustração. O que você sabe e não contou? O fogo? A troca de documentos? Tudo isso pode custar nossas vidas. O que foi que você fez? Sua voz era um misto de pavor e determinação. Cada palavra saía como uma punhalada. Renata parecia hesitar. Mas então, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive, brilhando como um pequeno objeto do destino. Isso é muito maior do que vocês imaginam. Tem segredos que nem eu mesma consegui controlar, ela disse, a voz tremendo. E com isso, entregou o pendrive para o homem. É tudo o que você precisa. Agora, por favor, me ajude. O silêncio se instalou. Todos pareciam absorver o peso daquelas palavras. O homem pegou o pendrive e, em um instante, sua expressão mudou. Você realmente não sabia, Renata. O que você fez foi além de qualquer rivalidade. Isso aqui inclui nomes, informações sobre pessoas, até mesmo chantagens. Seus olhos brilharam enquanto ele continuava. E uma delas é você. A declaração caiu como um peso no ar. Juliana franziu a testa, não entendendo. O que você está dizendo? Como assim? A confusão começou a misturar-se com um fio de raiva. E se a verdade fosse muito pior do que jamais poderia imaginar? Renata olhou para Juliana, sua máscara de confiança despedaçada. Eu não sabia. Eu apenas queria fazer o meu trabalho. E me proteger, claro. A sinceridade em sua voz parecia melodramática, uma sombra de que ela não tinha controle sobre a situação. E então, um barulho alto irrompeu das paredes. Uma explosão seguida pelo estalo de um painel elétrico queimando, aumentando a já evidente sensação de calamidade. Todos gritaram e a chama pareceu saltar mais alto, como se estivesse viva. O homem, com a necessidade de agir, puxou Renata para mais perto dele. Você precisa ir agora! Vamos! Mas no calor do momento, Jorge desmaiou em meio à confusão, fazendo com que Juliana o segurasse com força. Jorge! Não! Não! Não, não! Seu grito cortou a fumaça, levando os olhares novamente à porta. E em meio ao turbilhão, o homem tomou a frente. Renata, você me deve uma explicação. O que você e Jorge têm a ver com isso? Com uma busca febril no rosto, ele a forçou a encará-lo. Fale, ou será tarde demais. Ali, sob a pressão de todas as revelações, Renata finalmente se despedaçou. Eu só queria proteger a protetora, mas eu estava envolvida em algo que não posso controlar. Ela olhou para todos, gesticulando. Eu não queria que isso acabasse assim. Mas eu fui atraída para um mundo sombrio que não sabia como sair. Juliana ficou atônita. Mas o que você fez, Renata? O que mais você esconde? O choque era palpável na sala, como um nó na garganta que se recusava a ser desfeito. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão muito maior aconteceu, levando uma parte da estrutura do escritório ao chão. A fumaça densa envolveu tudo, engolindo-os em um horror que parecia ter surgido das sombras. E num sopro, um outro homem apareceu na entrada de emergência, com um olhar detido e decidido. Ele não era qualquer um. Era o chefe da segurança da protetora. Um rosto que todos reconheciam. Preciso que todos sigam-me. Já! Agora! As palavras cortaram o ar como um comando. Mas enquanto o grupo começava a se mover, uma reviravolta inesperada se deu. O homem de terno olhou diretamente nos olhos de Renata. Um brilho de reconhecimento ali. Você não me disse que era filha dele. Um murmúrio de choque percorreu a sala, e Juliana congelou,
a luz das chamas refletindo em suas expressões. Filha de quem? Gritou alguém na multidão. Mas a resposta ficou presa na garganta de todos. O que isso significava? Quem era o verdadeiro pai de Renata? E o que mais ela estava escondendo que poderia mudar tudo? As chamas rugiam atrás deles e o futuro parecia estar em uma linha tênue. O que estava prestes a se desdobrar ali poderia desmantelar não apenas a protetora, mas também as conversas que mantinham Juliana e Renata como amigas, ou até mesmo como rivais. E mais importante, o que o homem realmente sabia. O tempo estava se esgotando, e as chamas não eram a única coisa que ameaçava consumir tudo ao redor. O homem alto, de terno bem cortado, encarou Renata, a tensão no ar quase palpável. Você não me disse que era filha dele. A sala estremeceu com a revelação. Aquilo pegou todos de surpresa. Os murmúrios começaram, mas o silêncio logo tomou conta. Todos olhavam para Renata, confusos, indignados e, acima de tudo, aterrorizados. Filha de quem? Alguém perguntou, a voz embargada. A expressão de Renata mudou. Ela parecia um imã, atraindo todos os olhares. Isso não importa agora. Temos que sair. O fogo! Ela balbuciou, mas sua voz ecoava em vão. O calor aumentava e a fumaça se espessava ao redor deles. Juliana sentiu um aperto no peito, a adrenalina pulsando em suas veias. Você precisa explicar, Renata, insistiu Jorge, ainda em choque. Quem é seu pai? O que você tem a ver com isso? Ele parecia desesperado, como se cada resposta pudesse significar a diferença entre a vida e a morte. Ele era o diretor da protetora antes de mim, uma figura importante no mundo da empresa. Mas tudo isso tem uma história, algo que eu nunca quis que vocês soubessem. Renata estava prestes a desmoronar, mas antes que pudesse continuar, o homem ao seu lado segurou seu braço, firme, como se tentasse ancorá-la. Se você não falar agora, deixará todos em perigo. O que você fez? Ele disse, a voz carregada de urgência. E então um som aterrador cortou o ar. A estrutura começou a ruir. Os gritos e o pânico marcaram o momento. Todos começaram a se mover, mas Juliana, presa entre as chamas e a verdade, não sabia o que fazer. O que mais a protetora escondia? E o que Renata tinha a ver com isso tudo? Das sombras, um se agachou, um sussurro em meio ao caos. Eu posso ajudar! Era a voz de Jorge, agora de pé, lutando para manter a consciência. Ele olhou nos olhos de Renata, buscando alguma verdade. Por favor, fale. Se você não falar agora, vamos perder tudo. Mas Renata estava paralisada. Eu nunca quis isso. Eu realmente só queria proteger a empresa. Meu pai, ele morreu de forma estranha do dia para a noite. Havia muitas conspirações em torno dele. E quando eu assumi, percebi que não era uma herança simples. O que eu descobri é que todos estavam jogando, até mesmo nas sombras. Juliana sentiu a temperatura subir. Havia uma conexão ali, um ar de traição pairando no ambiente. Espere, o que você quer dizer com isso? O que seu pai fez? A protetora estava envolvida em algo ilegal? O que você acha que está acontecendo? O homem de terno disparou, fazendo todos hesitar. O que Renata carrega não é apenas um fardo familiar. É uma bomba prestes a explodir. Fogo atrás deles, o caos lá fora. Mas tudo girava em torno daquela revelação. As portas começaram a se fechar e a pressão aumentava. O homem continuou. Seja rápido, Renata. Seus segredos, eles podem custar vidas. Sim, seu pai era o responsável por várias transações obscuras. Ele se envolveu com pessoas erradas e fez acordos traiçoeiros.
A sala passou a tremer, as paredes vibrando nas explosões. Juliana mal conseguia acompanhar. Você não fez nada para parar isso? Gritou, sua voz cortante em meio ao ruído. Eu não sabia. Renata se pôs a chorar, o desespero infiltrando suas palavras. Eu entrei no jogo pensando que estava fazendo a coisa certa. Não percebi que as pessoas que cercavam meu pai eram perigosas. Agora eu tenho que consertar, mas não sei como. Justo quando ela falava, uma explosão colossal iluminou a sala. Uma das paredes desabou e o fogo começou a se espalhar mais rapidamente, engolindo tudo em seu caminho. O calor insuportável envolveu Juliana. E em um movimento instintivo, ela puxou Jorge para perto. Vamos sair! Gritou ela, sabendo que o tempo estava se esgotando. Mas, enquanto todos corriam, o homem de terno se virou para Renata. Um brilho de compreensão em seus olhos. Você não é a única culpada, Renata. Eles podem estar atrás de você. E agora, depois disso, você pode ser sua próxima vítima. Um arrepio percorreu a espinha de Juliana. Um alvo. Quem está atrás dela? O que mais você está escondendo? Intensamente, eles dançavam. A última palavra de Renata escapuliu em um sussurro. Eu não sou quem você pensam que sou. E antes que pudesse explicar, o teto começou a desabar e a nuvem de fumaças envolveu, engolfando tudo em um redemoinho de incerteza. Juliana sentiu a desesperança afogar, sem saber se conseguiria escapar. Mas uma única dúvida esteve ali. Quem realmente era Renata? O que ela estava escondendo? E que outras verdades perturbadoras viriam à tona nesta corrida pela sobrevivência? O teto desabou com estrondo, tirando Juliana de seu transe. O calor era insuportável. As chamas dançavam ao redor, os gritos de pânico ecoavam, mas Renata e o homem de terno pareciam estar presos na própria conversa. Juliana puxou Jorge, tentando afastá-lo do caos. A fumaça começava a engolfá-los, seus olhos ardiam. Renata, agora não é hora para segredos! Gritou desesperada. Ela mal podia ouvir, mas os olhares trocados entre Renata e o homem revelavam muito mais do que planejavam mostrar. Precisamos sair, insistiu Juliana. Foi quando, em um momento de clareza, Jorge gritou: Olha! Com um gesto convulsivo, ele apontou para uma sombra se movendo à distância, no meio da fumaça. Alguém está lá! Os sentidos de Juliana dispararam. Quem é? Fez uma voz se perdera no barulho. A silhueta se aproximou, logo se tornando mais clara. Era uma mulher com um olhar determinado, mas estranho, como se soubesse coisas demais. Socorro! A porta está trancada! Mais um grito. Nós estamos todos presos! E então, o choque. Juliana congelou. Era a chefe deles, Marina. Você está aqui? O que está acontecendo? A expressão dela era de tanto medo quanto uma determinação que Juliana reconheceu na hora. Marina se aproximou e algo em seu olhar fez com que Juliana ficasse tensa. O que você sabe, Marina? O que Renata está escondendo? A mulher parecia hesitar. Mas então os olhos de Marina se estreitaram e as palavras saíram com uma força devastadora. Eu sei mais do que você imagina, Juliana. Do que você está falando? O coração de Juliana acelerou. O fogo rugia mais perto, mas ignorou a dor que isso causava. O que você sabe sobre Renata? Marina olhou para Renata e por um instante o ambiente ficou pesado. Sob seu pai e todo o esquema que ele deixou para trás. Não é só um jogo de poder, é muito mais do que isso.
O que ela disse cortou como uma faca e o silêncio caiu novamente. Renata ficou pálida. Marina, não, você não pode! Suas palavras falharam. E cada palavra não pronunciada pesava mais que a fumaça ao seu redor. Juliana piscou, tentando entender o que estava acontecendo. O rosto de Renata estava marcado pelo desespero. Por que você não me disse? Gritou Marina, e sua voz retumbou. Com o que você está envolvida? Estão todos em perigo. A tensão era palpável, como se aquela sala estivesse prestes a explodir. Não apenas com fogo, mas com verdades enterradas e traições. E então, a reviravolta. No meio do tumulto, Marina revelou: Eu sou sua tia, Renata. Sua mãe era minha irmã. E o que você está fazendo pode arruinar tudo. As palavras ecoaram e o mundo à volta delas parecia parar. Juliana mal conseguia acreditar no que ouvia. Renata ficou paralisada. Tia? Você não podia ter dito isso antes? O time estava dividindo, o ar pesado com a revelação. Diante do choque, Jorge balançou a cabeça, confuso. Então, você sempre soube que ela estava envolvida, Marina? Você sabia dos riscos? O pânico aumentava ainda mais. E o fogo parecia dançar, fazendo ecoar o vazio entre as palavras. Só descobri recentemente, Jorge. Não era algo que minha irmã queria que viesse à tona. E agora está nas nossas mãos. Uma inquietação se espalhou pela sala. Todos estavam em uma corrida contra o tempo enquanto os ecos da verdade se entrelaçavam com a fumaça. Juliana se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Renata, você não pode. Isso não pode ser real. A confusão entre ela e a rival, misturada com a revelação bombástica, tornava tudo ainda mais real. Você está comprometendo tudo! As chamas pareciam mais ameaçadoras agora, como se soubessem que a revelação tinha abalado a estrutura já frágil, que era a protetora. E enquanto o fogo rugia, Marina começou a se mover. Saiam daqui agora! Não temos tempo para discussões. Mas antes que pudessem responder, uma parte do teto desabou e tudo se voltou para o caos novamente. Renata! O que faremos? Juliana gritou, buscando uma solução. O tempo estava se esgotando e o poder das revelações começou a sentar um peso sobre seus ombros. Com a verdade bombástica reverberando em seu coração, Juliana percebeu que, qualquer que fosse o próximo passo, tudo mudaria para sempre. O fogo consumia a estrutura ao redor deles, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E ninguém sabia quão profundas poderiam ser as consequências da vida que escolheram levar. O calor aumentou, as chamas rugindo como se estivessem dançando na sinfonia do caos. Juliana puxou Jorge, seus olhos arregalados, enquanto Marina encarava Renata. Precisamos sair, agora! A urgência era palpável. As labaredas ameaçavam engolir tudo e o teto começava a ceder. Vocês não entendem? Renata gritou, a voz desesperada. Eu só queria proteger a empresa. A verdade sobre meu pai, ele não era um monstro. Ele estava tentando expor todos. As palavras saíram entrecortadas, como um grito de socorro em meio ao desespero. Juliana ficou perplexa. O que você quer dizer? O que seu pai realmente fez? A fumaça envolvia tudo e cada respiração se tornava mais difícil. O coração de Juliana batia acelerado. Um nó se formou na sua garganta. O que mais estava acontecendo? Marina se aproximou, a expressão de quem tinha um plano. Só temos um caminho, a saída da frente. Não podemos esperar mais.
Mas a porta se fechou. Os metais estalavam enquanto as chamas ameaçavam perto, como serpentes vivas. E se estivermos presos aqui, o que vamos fazer? Jorge questionou, o medo estampado no rosto. Juliana notou um brilho no olhar de Marina, uma centelha de determinação. Era uma corrida contra o tempo. Corações acelerados, eles começaram a correr em direção à saída, mas a fumaça estava densa. Renata seguia atrás, desfigurada pelo medo. Você não pode deixar tudo isso acabar assim! Ela gritava. Mas Juliana não tinha certeza de que as palavras dela eram sinceras. Cale-se, Renata! Vociferou Juliana, enquanto quase colidia com um colega caído. O ambiente era uma prisão de medo e fumaça. O fogo estava se alastrando, engolindo os arquivos que mantinham os segredos da protetora. A verdade estava queimando, como se queimasse com ele. Renata estava prestes a desmaiar, mas a sobrevivência era mais forte que o desespero. Havia algo em meus arquivos. Algo que pode. O chão tremeu e a estrutura começou a ceder. A imagem de tudo desmoronando lembrou Juliana do valor da vida, da luta que todos ali enfrentavam. Quando finalmente chegaram à saída, uma explosão sacudiu o chão e a porta voou com estrondo. O ar livre era como um milagre. Juliana olhou para Marina. O que vamos fazer agora? Antes que pudesse responder, o chão sob eles começou a desmoronar. O homem de terno estava mais perto, os olhos brilhando de um plano que parecia audacioso. Se vocês saírem, eu vou voltar e desmascarar tudo. A protetora não pode cair nas mãos erradas novamente. Juliana segurou forte o braço de Jorge. Precisamos parar isso de uma vez por todas. A expressão de Renata mudou. Ela tinha se tornado uma rival, mas agora, ali, a clara possibilidade de salvação se formava. Eu ajudo. Pode ser a única chance que temos. O olhar de desespero dela escalou a todo instante, enquanto a realidade se tornava cada vez mais sombria. Assim, com um último olhar para as chamas que ameaçavam consumi-los, eles seguiram em frente, ainda sem saber o que viria a seguir. A verdade sobre o que era a protetora e como cada um deles estava entrelaçado nesse enigma ficaria eternamente confusa, mas agora havia uma esperança. Enquanto se afastavam, uma pergunta pairava no ar. Teriam conseguido escapar não só das chamas, mas também das verdades que os cercavam. E você está pronto para descobrir mais sobre essa história? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e nos trazer de volta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs. Compre!